Que a gente tinha aqui, então, para quem tá meio perdido, duas empresas, certo? Do mesmo dono. A FTX, que é a corretora, e a Alameda, que é a empresa de um fundo de investimentos e que investiu em várias criptos que hoje são muito grandes dentro do mercado. Esse é o ano mais sangrento da história de cripto. Se a gente pegar as maiores quebradeiras, as maiores empresas, as maiores falências da história do mercado de cripto, 3 delas aconteceram esse ano. Então a gente teve o caso da Terra Luna, a gente teve o caso da Three Arrows Capital, a gente teve o caso agora da FTX. Então a gente está num dos anos mais, vou dizer assim, assassinos do mercado de cripto, em que mais coisas quebraram. E eu achei que a gente já tinha visto de tudo já, e agora veio a FTX. Vamos dar um passo para trás e tentar entender o que está acontecendo com a FTX, tá? Todo mundo sabe, a FTX ela é a maior corretora do mundo, e a segunda maior corretora do mundo, na verdade, compete com a Binance é a primeira, a segunda em algumas métricas é a FTX, e eles têm um braço de Venture Capital, um braço de investimento que chama Alameda Research, que estava tudo dentro do mesmo grupo, tá? E a grande cara ali da FTX é o SBF, que é o fundador deles. Ao longo dos últimos dias, começaram a aparecer algumas notícias falando que o balanço, o que significa balanços e investimentos e dinheiro da Alameda Research era algo mais frágil do que se pensava, tá? Que o balanço dela estava extremamente fragilizado. Por quê? Porque ela não tinha tanto dinheiro quanto se pensava. Segundo, porque eles estavam extremamente alavancados em alguns investimentos que eles tinham. Então, basicamente, o que eles faziam? Eles chegavam em alguns projetos pequenos, eles foram um dos principais investidores da Solana lá atrás, por exemplo, da Aptos, a blockchain que acabou de lançar, e várias outras criptomoedas, a Serum, que é uma DEX dentro da blockchain da Solana, várias outras criptomoedas, eles foram um dos primeiros investidores. Então, eles investiam dinheiro lá, investiam $1 lá e recebiam o token de volta. Então, basicamente, o que começou a preocupar é que esses tokens, eles estavam muito alavancados, tá? Essa era a maior preocupação, que o balanço da Alameda estava muito alavancado, e a última preocupação é que boa parte desse balanço, um balanço que provavelmente era de 10 bilhões de dólares, de 20 bilhões de dólares, desculpa, 10 bilhões de dólares estava em FTT, que é o token da FTX, beleza? Então, basicamente, eles falaram, pô, esse cara tá alavancado e tá pouco diversificado em termos de risco. Começaram a sair essas notícias, tá? Que o balanço deles não era tão forte quanto se imaginava. E, em retaliação a isso, a Binance chegou e falou, cara, ó, dado todas as notícias que estão aparecendo, todo o risco de liquidez que a FTX pode vir a ter, nós estamos vendendo todos os tokens FTT que nós temos. Por que a Binance tinha token FTT? Porque a Binance também foi uma das maiores investidoras na FTX. Então, basicamente, a Binance investia na FTX e a FTX investia em outros projetos, tá? E pelo investimento que a Binance fez na FTX lá atrás, lembrando que a FTX é uma corretora nova, ela foi criada em 2019. Tá? A Kraken, a Coinbase foi lançada em 2011. Então a FTX é uma corretora nova, ela cresceu muito rápido e muito forte, mas o principal investidor dela lá era a Binance, e a Binance, por esse investimento, tinha muito FTT. Basicamente, o que a Binance falou foi, cara, o que eu vou fazer? Eu vou dumpar todo esse FTT no mercado, porque eu não quero correr esse risco, tá? Eu não quero mais estar exposto ao risco FTX, porque eu acho que esses caras são com problema de liquidez. E eles começaram a jogar FTT no mercado. Só que na hora que eles fizeram isso, jogou o que a gente chama de FUD. O que é FUD? Um medo generalizado no mercado em cima da FTX. Então, basicamente, todos os usuários ficaram com medo, falando, opa, o CZ falou que a FTX vai quebrar, falou que a FTX está com problema de liquidez, todo mundo começou a sacar da FTX. O que aconteceu nesse momento? A gente viu que não era só a Alameda que estava fragilizada, também tinha um buraco de liquidez na FTX. Da onde que veio esse buraco? É o que a gente está investigando ainda, tá? Existem 1000 formas possíveis, mas provavelmente o que a FTX fez? Primeiro, ela pegava o dinheiro, você ia lá, seu usuário, que todo mundo está no chat aí falando que tem dinheiro na FTX, você ia lá, depositava seu dinheiro na FTX, a FTX pegava seu dinheiro, alavancava ou emprestava para a Alameda, colocava esse dinheiro na Alameda, e a Alameda pegava esse dinheiro, alavancava mais ainda ou investia em outros projetos. Então, quando a gente olhava a foto geral da FTX, eles tinham pouco dinheiro, o fundo dos clientes estavam alavancados e eles tinham muita exposição no próprio token, no token FTT. O que aconteceu depois disso? A tempestade perfeita depois que o CZ chegou e falou, cara, vocês estão com problema de liquidez, eu vou tirar meu dinheiro daqui. Todo mundo começou a sacar. Então, o dinheiro que eles tinham dos clientes estava alavancado. E eles precisavam liquidar esses empréstimos para honrar o empréstimo dos clientes. E o segundo ponto
é que eles estavam muito expostos em FTT. Então o FTT começou a cair muito. O FTT caiu 80%, 90% nas últimas 48 horas. Então o FTT começou a cair, todos os empréstimos que eles tinham alavancados em FTT começaram a ser liquidados também, e boa parte do balanço da Alameda começou a simplesmente evaporar, porque boa parte do balanço deles era em FTT. Quando aconteceu isso, a FTX meio que você expôs o rombo que tinha na FTX. A FTX virou e falou assim, ó, pessoal, a gente não tem mais dinheiro. A FTX travou os saques e falou assim, ó, você deveria ter seu dinheiro aqui. A gente fez merda com seu dinheiro, não tenho como honrar os saques de quem tá pedindo saque aqui na minha corretora. Tentar recapitular aqui, explicar de uma maneira um pouco mais simples pro pessoal, né? A grande questão, e aí eu fui procurando aqui, enquanto o Bruce falava, eu achei uma imagem legal, tá? Para poder explicar isso que aconteceu. Que a gente tinha aqui, então, para quem tá meio perdido, duas empresas, certo? Do mesmo dono. A FTX, que é a corretora, e a Alameda, que é a empresa de um fundo de investimentos e que investiu em várias criptos que hoje são muito grandes dentro do mercado. A grande questão é que a FTX ela tem uma criptomoeda própria que ela criou, que é o FTX Token, né? Esse aqui que nas últimas 24 horas, ou melhor, na última semana, passou ali dos $25 para os $4. E a grande questão que acontecia era isso daqui, tá? Desse lado aqui vocês estão vendo a FTX, e desse lado aqui a Alameda. A FTX ela tinha a capacidade de imprimir quantos FTX token ela quisesse. Então ela conseguia imprimir isso. A Alameda investia nesses tokens, fazia empréstimos com eles para poder conseguir rendimentos, devolvia esses empréstimos para a FTX. E aí esse ciclo ele continuava se repetindo. A grande questão é que uma grande parte da grana que a Alameda tinha estava em FTX token, né? Nesses tokens aqui que desvalorizaram muito de um dia para o outro. E com isso desvalorizando, todo esse sistema aqui, ele começa a ruir. A FTX fica mais frágil, a Alameda fica mais frágil, e tem mais, né? Como o Bruce falou, a gente tem lá no mercado de finanças descentralizadas vários empréstimos que foram feitos, e esses empréstimos, eles são empréstimos sobrecolateralizados. O que isso significa? É como se você fosse no banco e aí para você pegar um empréstimo você precisa deixar o seu carro como garantia. Só que se o seu carro ele começa a desvalorizar no mercado, o banco vai falar, opa, agora você vai ter que vender o seu carro para poder pagar o empréstimo. Não vou ficar aqui segurando e tendo como garantia um carro que está desvalorizando. A Alameda, né, e a FTX, elas têm vários desses contratos, principalmente a Alameda, em que ela faz empréstimos para poder obter rendimentos com essas criptos, e esses empréstimos eles são sobrecolateralizados, elas colocam criptos como garantia. Só que a partir do momento que essas criptos começam a se desvalorizar, esses protocolos de DeFi, eles começam a acionar gatilhos que vão liquidar essas criptos no mercado, porque a garantia do empréstimo, como se fosse aquele carro lá que você garantiu para o banco, começa a desvalorizar. Então os protocolos começam a jogar cripto no mercado. E quando eles jogam as criptos no mercado, elas ficam mais baratas, mais empréstimos são liquidados, e aí mais criptos são jogadas no mercado, e assim por diante. É por isso que a gente pode ter um efeito dominó, e é por isso que a gente não sabe o tamanho desse rombo, né? Até onde que ele pode chegar. Uma nota da FTX anunciando seu processo de falência. Como vocês podem ver aqui, perfil oficial da FTX, então não é clickbait, não é nada disso, acabou de sair, saiu há 58 minutos atrás, e pô, né, seria da nossa parte, né, trazer isso em primeira mão para vocês. Então, basicamente, a nota diz o seguinte, que as companhias atreladas ao grupo da FTX irão acionar o capítulo 5 da lei monetária dos Estados Unidos, que, em outras palavras, afirmando, né, que eles vão iniciar um processo de falência. Além disso, John Ray III será apontado como o novo CEO com a saída do Sen. Então, o Sen está saindo como CEO da FTX. Num estudo rápido que a gente fez sobre o John, o novo CEO apontado, ele é um cara que tem experiência em outros momentos de crises como essa, especialmente com grupos de falência. Então, realmente, uma postura ali, provavelmente do conselho, de todos, buscando trazer a pessoa mais adequada para um processo que deve ser longo, deve ser extremamente doloroso para o mercado. De acordo com algumas estimativas, alguns dados vazados por funcionários, entre outras coisas, a gente provavelmente está falando de um rombo apenas da FTX de 8,8 bilhões de dólares. Além disso, importante a gente lembrar que a gente tem a dívida também da Alameda Research, que ainda não foi totalmente zerada dentro do mercado, as dívidas com as companhias de créditos, as companhias de créditos compradas pela FTX, os ecossistemas de criptos, e de acordo com essa nota, a gente vai ter o processo de falência de 130 empresas afiliadas
ao grupo FTX, também sendo feito de forma voluntária. Entre as empresas, a gente tem, né, justamente a FTX Trading, que é justamente a FTX.com, que a maior parte das pessoas estão localizando. A gente também tem a FTX US, então sim, a FTX US, apesar, né, de tudo aquilo que o Sen falou, também está declarando falência. A Alameda Research também, sociedade limitada, está declarando falência, e aproximadamente 130 empresas afiliadas a esse grupo. Então, basicamente essa questão. Eles comentam aqui agora depois sobre o apontamento, né, do novo CEO, falam que basicamente tudo isso está ali sendo feito de forma efetiva, visando ali maximizar a recuperação dos stakeholders, né, das pessoas ali que estão fazendo isso, então provavelmente eles vão ter. E aqui eles avisam, né, que eles querem que todo empregado, consumidor, credor, investidor, autoridade governamental, stakeholder, que eles conduzam isso com a melhor diligência e com a maior transparência possível, falando aí que esse é um momento muito único para a Alameda. Eles também comentam, né, que algumas subsidiárias não vão ser incluídas com isso, entre elas a Ledger X LLC, a FTX Digital Market Limitada, a FTX Austrália e a FTX Express Pay.